Galera, a professora Diana Cecília passando aqui para conversar com vocês um pouquinho a respeito da diferença entre o tema aberto e o tema fechado da redação, né? O tema fechado é abordado por alguns concursos, algumas bancas, principalmente se for em concursos como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal ou Polícia Civil. Já o tema aberto, normalmente ele é muito utilizado nas polícias militares. É uma regra, professora? Não, meu amor. Não é uma regra, tá? Ela pode usar, a banca pode usar o tema que ela quiser, ela pode colocar até um estudo de caso se ela quiser. Isso é uma questão de um critério da banca, tá? E absolutamente ninguém, né? Ninguém vai poder interferir nisso, a não ser fazer de fato o seu texto, tá? Então vamos lá. Eu vou explicar razoavelmente aqui para vocês como que vocês vão diferenciar esse tema aberto e tema fechado. Esse tema aberto normalmente se trata de um texto de tipo dissertativo argumentativo. Esse dissertativo argumentativo é quando você vai escolher a sua tese, você vai escolher o seu ponto de vista, você tem a obrigatoriedade de simplesmente defender uma tese, de defender o seu ponto de vista, de argumentar, de convencer o avaliador de que você está certo, tá? E nesse caso aqui é você quem vai direcionar, né? Botei aqui que você é quem direciona a defesa do tema, tá? Já o tema fechado, né? Esse tema que é muito mais utilizado, por exemplo, em PF, né? Que já tem edital aberto aí, PRF, PC, né? Esse tema é utilizado bastante nesses concursos. Ele se trata de um tema de tipo dissertativo, tá? Tipo dissertativo. E aí a gente tem a mesma estrutura, né, de texto: introdução, desenvolvimento 1 e 2 e conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. A mesma estrutura. Nenhum texto, absolutamente nenhum texto, ele vai ser feito sem parágrafo. Tanto o texto dissertativo e argumentativo, quanto o texto dissertativo, ele tem que ser feito a partir de parágrafos. Mas por que, professora, ele tem que ser dividido em parágrafos? É um texto em prosa. Então, ele tem que ser dividido em parágrafos. Ele tem paragrafação, ok? Ah, professora, se eu fizer um texto inteiro. Se você fizer um texto inteiro sem a divisão de parágrafos, você vai ter um monobloco. Você vai deixar claro para o avaliador que você não entende absolutamente nada de projeto de texto, de estrutura de texto, tá? E você também vai prejudicar, inclusive, a sua coesão, né? Porque os elementos coesivos, eles vão ficar ali perdidos, isso se você usar quando você vai fazendo essa produção. Então, você, quando faz esse tipo de texto, você tem muito a perder na nota. Então, a primeira coisa que você tem que saber quando você faz um texto, né? Você tem que saber que você tem que dividir por parágrafos. Ah, Diana, mas aí como é que eu faço? Você pode fazer assim, ó. Cada parágrafo, independente de ser dissertativo, argumentativo ou dissertativo, 3 a 4 frases, né? E cada uma dessas frases, o que é que você pode fazer? Você pode ter de 1,5 linha até 2,5 linhas, tá? Para cada frase, compondo aí mais ou menos umas 8, 9 linhas de desenvolvimento e mais ou menos umas 6, 7 na introdução e conclusão. A diferença é que, entre um tema e outro, a diferença principal é que nesse aqui que é o tema aberto, você tem a obrigatoriedade de defender o seu ponto de vista. É você quem escolhe a tese, é você quem escolhe o viés argumentativo. Você tem que trazer repertório sociocultural. Nesse tema aqui, que é o tema fechado, é a banca quem diz o que é que deve ser feito. É ela quem te guia, tá? E aí eu trouxe um exemplo de tema fechado, né, para vocês verem, tá? Rapidinho aqui, nossa aula hoje vai ser apenas essa diferença, vai ser curtinha, né? Então, aqui, ó, a gente tem introdução, né? Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Lembrando que, quando se trata de um tema fechado, ah, professora, meu tema é aberto. Isso aqui é basicamente que uma regra, tá? Quando você não tem um tema aberto, você tem um tema fechado. Esse último item aqui, que é a conclusão, ele vai ser feito a partir do tópico que a banca mandou, tá? O tema fechado, ele geralmente vai seguir a ordem da banca. Aí é sempre onde vocês me perguntam: Diana, mas e aí?
A banca me trouxe uma ordem, né? Elemento 1 tem o tema geral e tem o texto com o tópico 1, tópico 2, tópico 3, que é para que eu possa desenvolver e fazer a minha produção. Eu posso mudar essa ordem? Meu amor, preste atenção no que eu vou dizer. Grave. O texto é seu, mas quem manda é a banca. E se você quer ser aprovado, você tem que seguir as ordens da banca. E as minhas dicas. Então, bora lá. Então, aqui, ó, preste atenção. Temos introdução, desenvolvimento e conclusão para um tema aberto, tá? Temos isso aqui para um tema aberto. E no caso do tema fechado, há uma variação aqui dessa conclusão. Se ele coloca 3 tópicos para você desenvolver, e você consegue desenvolver muito bem e sobrar pelo menos 5 linhas aqui, dá para fazer uma conclusão, porque você não pode fazer um parágrafo com menos de 5 linhas, fica um parágrafo incompleto, fica deficitário, fica um parágrafo um pouco sem uma defesa, né? Então é interessante que você coloque sempre aqui pelo menos 5 linhas para cada parágrafo. E aqui você tem o seguinte, gente, ó. Aqui, deixa eu passar aqui que vocês vão entender melhor. Isso aqui é uma proposta de um texto de tema fechado, tá? Veja que nessa proposta vocês têm um tema geral. Professora, mas eu tenho tanto medo desse tema. Menino, você tá com medo por quê? Esse aqui é até mais simples que o texto dissertativo argumentativo. Sério, professora, a gente é seríssimo. Isso aqui é babado para fazer, tranquilo. Sabe por quê? Porque a banca é quem tá mandando você fazer, meu brother. A banca é quem tá dizendo o que é que ela quer que você faça. Então, isso aí não vai dificultar a sua vida. Quando tem um tema fechado, e é uma dica que vocês precisam começar a avaliar e a entender isso dentro do processo de vocês, quando é um tema fechado, na maioria das vezes, a banca escolhe temas que são relacionados ao edital da parte de específica, da parte de história ou de atualidade. Sabe o que aconteceu na Polícia Civil daqui? Não me recordo qual foi a banca, uns anos atrás, aqui de Sergipe. Colocaram uma redação, o texto dissertativo, tema fechado, sobre o grupo indígena de Chocós, a tribo indígena Chocó. Né? E aí uma galera ficou, caramba, mas isso não tem nada a ver. Como é que caiu aqui, não sei o quê? Meu amor, tinha lá história do estado de Sergipe na sua prova. E por que que você não se ligou nos conteúdos? Porque quando você vai estudar história do estado de Sergipe, você também estuda as tribos indígenas. Pelo menos tinha no edital. Então estava na cara que poderia, se ele quisesse inovar, poderia trazer isso sim. E trouxe, né? Então só quem de fato bateu o edital de história conseguiria responder aquela redação, fazer aquela redação com qualidade, né? Ou quem era daqui, do estado de Sergipe, e que já conhecia, né, essa tribo. Quem era e conhecia, porque tem muita gente que é e não conhece, né? Sejamos sinceros. Então vamos. Primeiro ponto que você tem que pensar é: poxa, eu tenho que bater o edital de disciplina específica, mas eu também tenho que olhar as disciplinas de história e as disciplinas de atualidades. Todo tema que ele colocar, ele não vai colocar um tema aleatório. Se é um tema de atualidade, você está na sua atualidade, bebê. Então você tem que saber fazer, meu amor, tá? Você tem que saber discutir o básico sobre aquilo. E aí, se for de específico, melhor ainda. Porque você está estudando conhecimento específico. Então, dificilmente vai cair um tema que você nunca tenha escutado falar de forma absolutamente alguma. Em algum momento você escutou falar sobre aquilo. Pode pegar qualquer histórico aí que você vai ver que foram temas que eram de fato atuais ou do edital, né? E que isso é importante ser discutido. Aqui, eu vou trazer para vocês, vou ler com vocês rapidinho aqui para explicar como vocês vão fazer. Aqui, esse texto aqui, a gente chama ele de texto motivador, tá? Ah, professora, texto motivador, presta atenção, gente, texto motivador é para motivar. Motivar significa lembrar a você sobre o básico daquele assunto, tá? Para te situar em relação àquele assunto. Ah, professora, eu pensei que era para me motivar a fazer concurso. Para motivar você a fazer concurso é a sua conta bancária. Tá lá, milionário? Trilhardário? Não tá. Vou pegar um empréstimo no banco, ele vai liberar de boa? Tranquilo? Sem muita humilhação? Não. Então vai estudar, tá? Acabou a história.
Quem tem que motivar você para estudar é a sua conta bancária. Se a sua conta bancária está de boa, você já está motivado. Se você quiser mais, você tem que se motivar para mais, tá? Aqui o texto motivador é para motivar você a entender como que o tema está sendo tratado e para você saber o que falar, pelo menos de forma superficial, sobre ele. Vamos lá. A consolidação de um direito brasileiro democrático da criança e do adolescente, tem suas origens na campanha Criança e Constituinte. Antes mesmo da entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, 1990, por força de princípios constitucionais que reconheceram a proteção integral e a prioridade absoluta no estabelecimento de todas as políticas dirigidas à infância e à juventude. A doutrina de processo integral interfere diretamente na organização de um sistema de justiça especializado e na adoção de uma legislação especial para regulamentar todas as situações que envolvam criança e adolescente, com especial destaque às situações nas quais o adolescente é autor de uma infração penal. Considerando, que as informações precedentes têm caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo a respeito do seguinte tema: a responsabilidade penal no Brasil. Veja, a responsabilidade penal no Brasil, gente, nada mais é que um texto, o tema geral. A gente tem um tema geral aí, tá? E temos o subtema. O subtema são essas questões aqui. Professora, como que eu vou fazer, então, o meu texto? Qual é a ordem que eu vou fazer o seu texto? Nessa ordem. Professora, eu posso mudar a ordem que a banca colocou? Eu posso pegar e, sei lá, começar o meu primeiro desenvolvimento com o tópico 3, o meu segundo desenvolvimento com o tópico 1, e o meu segundo desenvolvimento, e o meu terceiro com o tópico 2, eu posso interferir aí? Eu posso, sei lá, colocar a ordem que eu quiser? Não, não pode, tá? Vamos cair na real. O texto é seu, mas quem manda é a banca. Se a banca colocou essa ordem, acabou. É a ordem que você tem que seguir. Outra coisa, professor, e se eu não seguir, eu vou ser apenado? Óbvio. Vou ser muito apenado? Bastante. Queira nem saber o quanto. Sabe por quê? Existe um negócio chamado progressão textual. Seu texto tem que progredir em relação às ideias. A banca já te deu a ordem de ideia que ela quer, meu querido. Então não altere. Segue a ordem da banca que vai dar tudo certo. E aí, quando você vem para cá, você consegue perceber que aqui é um tema geral, ok? Mas que esse tema geral, ok? Que esse teminha geral aqui, ele simplesmente é subdividido. Sabe quando você tem um tema muito amplo? Sabe quando você tem um tema amplo, mas que tem a subdivisão? Por exemplo, a gente vai falar de saúde, mas que tipo de saúde? Saúde é um tema geral. Mas a gente tem a saúde da criança e do adolescente, a saúde do idoso, a saúde da mulher, a saúde psicológica ou mental, a saúde do homem, Ah, professora, mas aí quando fala de saúde eu entendo que já fala tudo isso. Depende do tema que ele vai colocar. Ele está te dando um eixo, Mas depende do tema. O tema aqui é responsabilidade penal do Brasil. Mas ele destrinchou, em que tipo de responsabilidade penal ele quer que você aborde. Qual é o tipo? Ele quer que você fale primeiro sobre, proteção da criança e do adolescente pelo Estado. Ou seja, é o Estado, você tem que interpretar não só essa frase temática geral aqui, mas também todos esses tópicos. Se você não interpreta isso, você corre um sério risco de fazer uma redação errada. Então, o que você vai fazer? Proteção da criança e do adolescente pelo Estado. Qual é a função do Estado? Proteger a criança e o adolescente. Onde isso foi dito? Onde isso foi dito? Eu posso citar quem? Eu posso citar a ECA, posso citar a Constituição, posso trazer isso. Mas, professora, eu não tenho obrigatoriedade de trazer um repertório sociocultural. Não, mas aqui ele está falando do Estado. Então, você vai ter que provar que, de fato, o Estado, destrinchar o tema. Você vai destrinchar o subtópico. E aí você vai dizer o porquê
que o Estado tem essa função, se o Estado comete alguma falha nessa função, se ele não comete, e aí destrinchar todo o tema. Bem como fazer aqui, ó, falar sobre a questão da redução e do aumento da violência, né, tratamento de adolescentes, né, como adulto. É aí onde entra essa parte da responsabilidade penal, se essa lei ela deve mudar ou não, né, porque está se falando do tratamento do adolescente em conflito da lei como adulto, ou seja, ele deve ser tratado como adulto, e aí você vai destrinchar esse tópico. Depois disso, você tem nada mais, nada menos que o terceiro tópico. Papel do poder público na elaboração de políticas sociais com potencial de reduzir o envolvimento de adolescentes com violência no Brasil. Você vai falar sobre essas possíveis políticas sociais, né? Quais poderiam ser, se elas são feitas, se elas não são feitas, quem deve cobrar e etc. Então, quando você faz isso aqui, você está começando a destrinchar o tema. Muitas pessoas pecam e erram em um texto dissertativo por causa disso, porque querem ou alterar uma ordem que a banca passou e que não deve ser alterada, né? Porque não interpreta a frase temática, que seria essa aqui, tá? Porque quer copiar texto motivador, né? Então, tudo isso aí deve ser analisado. Eu interpreto, vamos lá, ó, eu interpreto a minha temática, eu não copio o meu texto motivador, porque ele está para me motivar a entender o básico sobre aquele assunto e desenvolvê-lo. Eu sigo a ordem que a banca me colocou. E quando você para analisar esse tema, por exemplo, você percebe que a ordem ela vai seguir uma sequência lógica, né? Primeiro você fala que o adolescente ele é responsabilidade do Estado. Aí o Estado nitidamente não cumpre com sua função. Qual a consequência disso? A consequência é o aumento da violência por parte dos adolescentes. E aí entra o dilema. Ele deve ou não ser tratado como adulto? Isso é o que você tem que colocar dentro do seu texto. Destrinchar os tópicos. Não é simplesmente sair fazendo ou colocando algo aleatório ou sem seguir a ordem. Tudo isso tem que ser levado em consideração para que a sua nota seja, de fato, muito boa, tá? E a mesma coisa você vai fazer com o último tópico frasal. Então, hoje aqui, a ideia era apenas deixar para vocês aqui no canal a nossa dica. Tem aqui na descrição do nosso vídeo os links para a nossa mentoria para isolada da PF e também para Enem e outros cursos de redação, tá? Fiquem à vontade em ver e rever. Se você ver esse vídeo aqui mais de uma vez, se você o assistir, você vai perceber que a partir disso é que você vai começar a compreender a como colocar, de fato, em prática, toda essa sua produção. E eu tenho certeza absoluta que isso vai dar muito, muito, muito certo. Então, espero vocês no próximo vídeo.